boa noite, tudo bem? Bom, mais uma vez estou aqui no GEPA, né? Hoje é feriado, mas estamos aqui mais um dia para conversar um pouquinho sobre os ensinos de Jesus, né? Então, não tem, para Jesus não tem feriado, não tem descanso, né? Sempre o trabalho, né? O fazer o nosso melhor. Então, que possamos nesse instante fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, aos Espíritos luminosos, por essa oportunidade de aqui estarmos, por todo o amparo, por toda a proteção, por todo o carinho que tem para conosco. Que nessa noite possamos, envolvidos por bons pensamentos, encontrarmos um pouco mais de lucidez, um pouco mais de amor em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então, feita a nossa prece, vamos começar aí a falar aí um pouquinho mais, né, dos ensinos de Jesus. E como a gente sabe, a principal mensagem do Mestre para nós foi o quê? O amor, né? Em todos os instantes, em todos os ensinamentos, em todos os momentos, Jesus nos trouxe a ideia de amor. Então, né, o que ele nos pediu, independente de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, é que nós amássemos, né? Então trouxe a ideia, trouxe lá primeira coisa de tudo, amar a Deus, que é o nosso Criador, né? Que é a inteligência suprema, né? Causa primeira de todas as coisas, Deus. Então temos que amar a Deus. E depois ele já colocou que nós temos que amar também ao próximo como a nós mesmos. E isso é sempre uma coisa que fica, né? Porque dentro desse segundo ensinamento aí principal que ele nos traz, de amar ao próximo como a nós mesmos, a gente tem várias ramificações e várias questões, né? A primeira delas é uma que, para mim, há algum tempo já que fica sempre latente, ok, então tem que amar ao próximo como a mim mesmo. E legal, amar como a mim mesmo, mas eu me amo? Será que eu consigo de fato me amar? Então tem que amar alguém como eu me amo. Então, como que eu me amo? Será que eu consigo amar verdadeiramente a mim? Será que eu consigo me aceitar com todas as minhas limitações? Será que eu consigo reconhecer as minhas virtudes? Quando eu olho lá no espelho, eu olho e falo, poxa, que bacana, eu tô olhando para uma pessoa do bem, uma pessoa feliz, né? Eu estou, né? Quando eu me olho, eu tenho essa percepção? Ou eu fico lá olhando, nossa, mas esse cabelo não tá bom. Ah, mas olha essa pele, olha esse corpo. E é interessante a gente pensar que tudo isso que a gente transporta para o nosso físico, né? Todo esse desgosto, né? Esse desagrado que a gente coloca em relação ao nossa aparência física, na verdade são insatisfações com
o nosso ser, né? O nosso eu mesmo espiritual. Até porque o corpo é plasmado pelo espírito. Então, o que a gente tem por fora é reflexo daquilo que está dentro. E eu refletindo isso, o que acontece? Se eu só consigo olhar para mim e encontrar defeitos, encontrar coisas que me desagradam, eu não estou de fato amando a mim mesma. E aí fica a pergunta: eu vou amar ao próximo como a mim mesmo? Como? Porque se eu não estou me amando, ou então se eu tenho em relação a mim mesma um tipo, de amor, que é um amor, mesquinho, que é um sentimento meio triste, meio pequeno, né, que não reconhece, que às vezes, né, a gente fala às vezes até né, hoje em dia se discute muito a questão dos abusos nas relações, e não só nas relações amorosas, mas em qualquer tipo de relação familiar. A gente tem amizades que são abusivas, a gente tem vários tipos de relações que podem ser abusivas. E aí a gente discute isso e não isentando quem está ali subjugando o outro da sua responsabilidade. Claro que se você entra numa relação e você está subjugando alguém, você tem a sua responsabilidade. Mas e quanto a nós mesmos, nós não temos que ter responsabilidade por nós, pelo que nós permitimos que façam com nós, né? Com a gente tem que ter também essa responsabilidade, porque isso faz parte do nos amar. A gente não pode entender, né, e deixar e pensar que o outro, o outro tem que nos amar, né, pura e simplesmente. Nós temos que nos amar também, né? Antes de qualquer coisa, para poder amarmos aos outros. Se nós não nos amamos, como que nós vamos amar ao outro como a nós mesmos? Não tem como. Então, essa relação que às vezes falta, né? E que a gente tem que pensar. Porque para a gente seguir, de fato, os desígnios do Cristo e, de fato, conseguirmos amar ao próximo como a nós mesmos, a gente tem que construir em relação a nós mesmos uma forma de amor que não seja esse amor mesquinho, esse amor pequeno, esse amor que é o quê? Aprisiona. Quantas vezes a gente vai se aprisionando e se sufocando porque a gente quer cumprir determinados padrões, porque a gente quer agradar ao outro, sem estar de fato nos agradando, né? Isso é falta do auto-amor. E quando eu acho que eu tenho que sempre agradar aos outros, que amar ao próximo é fazer tudo o que ele quer, eu acho também que o outro só vai me amar se eu fizer tudo, né, o que ele quer, e que o outro, para me amar, ele tem que também fazer tudo que eu quero. Então, eu tenho que fazer o que o outro quer, o outro tem que fazer o que eu quero. E se a gente seguir por esse caminho, ninguém vai de fato ser feliz, porque a gente vai estar sempre buscando contentar o outro, sem de fato se contentar. Então, nós precisamos começar a cultivar a ideia desse amor libertador,
do amor que almeja a felicidade real de si mesmo e dos outros. E aí para isso a gente tem que se permitir se reconhecer, olhar e falar: não, eu tenho defeitos, sim, eu não sou perfeito, tenho questões, né, ainda inúmeras, né, de relacionamento, de modo de falar, de várias coisas que eu tenho que me melhorar, ok? Mas eu também já desenvolvi outras qualidades que elas também são dignas e são e eu tenho o direito de também ficar feliz por ter desenvolvido essas qualidades, que também não foi assim do nada, né? Eu nasci assim com essas virtudes plenas e perfeitas já em mim. Não, os meus defeitos eu sei que eu tenho que batalhar e trabalhar em mim para melhorar, mas as virtudes que eu tenho são fruto deste trabalho que eu já fiz em mim em relação a essas virtudes, para poder hoje, né, elas são uma conquista, né? Eu fui criada como todos os espíritos foram criados por Deus, eu fui criada também simples e ignorante. O que eu tenho hoje de conhecimento, que é produtivo, que é bom, que são considerados virtudes, foi porque eu conquistei, eu desenvolvi isso. Assim como os defeitos também. Mas aí são outras questões. A questão é que, assim, às vezes a gente não entende que a gente tem que olhar para nós com esse olhar de que, poxa, eu já conquistei muitas coisas também. Falta muito para eu conquistar? Ok. Mas em outros tempos faltava mais. Hoje em dia falta menos do que já faltou. Porque cada vez mais nós vamos buscando e vamos nos melhorando. Então, não dá para eu falar, simplesmente. E reconhecer, né, tomar consciência, reconhecer que nós somos pessoas que estamos em processo evolutivo, processo de melhora, e que nós temos potencial, que nós já melhoramos muito. Isso faz parte também do nosso do nosso auto-amor. A gente tem o direito de usar isso para fortalecer a nossa ideia de amor, porque senão, né, a gente vai querer sempre exigir do outro aquilo que nem a gente conseguiu para nós, né? Então, quando Jesus diz lá, vamos amar ao próximo como a si mesmo, se eu não construir em mim uma ideia de que eu sou boa, de que eu sou digna, de que eu mereço, né, como que eu vou achar que o outro merece ser amado, que o outro merece ser cuidado, que o outro, né? E aí, merece não é nenhuma palavra assim que eu gosto, eu tô tentando me livrar dessa palavra, né, do merecer, que para mim mérito, essas coisas assim, não combina mais. Eu acho que a gente tem, né, as nossas construções particulares, cada um caminha de acordo com o que pode, dependendo das circunstâncias em que está inserido, né? Então não acredito nisso que um merece mais, outro merece, mas assim, a gente tem que olhar para nós com esse carinho e até esses defeitos, né, a gente tem que abraçar, né? Eu até tenho tido... Eita, aqui deu uma caída aqui no celular. Até eu tenho assistido muito e lido uns materiais, né, falando justamente sobre isso, sobre esse carinho que a gente tem que ter com a nossa sombra, né? Tem uma autora
que se chama Daniela Migliari, ela tem nas redes sociais, canal no YouTube e tudo, e ela publicou um livro chamado Abraço à Sombra, né? Então a gente tem que abraçar a nossa sombra. Então a gente tem que olhar para os nossos defeitos, para as coisas que a gente ainda não acha que tá bom, com carinho, e abraçar e acolher. Porque se nós não conseguirmos fazer isso por nós mesmos, como que nós vamos fazer isso pelo outro? Né? Se eu só consigo me olhar e achar os meus defeitos e ficar me criticando, como que eu vou ser indulgente com os defeitos do meu próximo? E se eu não sou indulgente com os defeitos do meu próximo, eu não amo o meu próximo. Eu não amo porque eu não sou indulgente com os meus defeitos. Então eu não amo a mim mesmo. E aí eu já estou indo contra o que Jesus nos ensina. Porque o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E aí? Né? Então, é esse carinho que a gente tem que ter com os nossos defeitos, com as nossas inquietações e com aquilo que a gente ainda tem que melhorar, é muito importante para que a gente consiga fazer isso também pelo próximo. Então, nós temos que fazer por nós e nós temos que fazer pelos outros. Porque não adianta a gente ficar, ai, mas por que eu fiz isso? Ai, porque, nossa, eu sou uma burra, porque olha o que eu pensei, olha o que eu fiz, olha, eu sou, né, trouxa, tô deixando o outro fazer o que quer comigo, o outro tá me explorando e eu não tô nem, né, tô deixando e tal. Adianta o que eu ficar me martirizando e ali colocar o chicotinho? E aí, né, uma coisa que também muito se fala hoje é que a gente vai pegando isso e aí a gente não se responsabiliza, não toma posse de si mesmo, né? E aí a gente começa a colocar a culpa no outro, porque o outro fez isso comigo, aquele ali, ó, ele, por causa dele que eu tô assim, ah, porque o outro não me tratou bem que eu tô assim, porque... E aí, gente, se a gente for viver dessa forma, a gente nunca vai se responsabilizar por nada e nunca vai melhorar, né? Porque assim, e nem vai dar oportunidade para o outro de melhorar, porque ele vai ser sempre o carrasco e eu vou ser sempre a vítima, né? E que papel que eu quero ter na minha vida? Eu quero ser a pessoa que faz, que transforma, ou eu quero ser aquela vítima lá, encolhidinha no canto, coitadinha, ai, que dó. Não é isso, não é para isso que estamos aqui, né? Não é isso que queremos. O que queremos é que a gente que nós possamos ser donos de nós mesmos e possamos avançar, possamos crescer e melhorar. E o primeiro passo para isso é reconhecer e abraçar, acolher com todo amor, com todo carinho, esses entraves nas nossas vidas, esses defeitos, esses vícios que a gente ainda tem, né? A gente tem, eu tenho tantos vícios, né? Acabei de falar aqui do vício da palavra ainda, de merecer. São conceitos que a gente tem que desconstruir, mas que a gente é vicioso. É vicioso a gente usar a palavra, é vicioso quando a gente pensa dessa forma, né? Porque quando a gente verbaliza, é algo que ainda está ali, ó, incutido no nosso pensamento. Então, até que a gente consiga se livrar desse vício, vai um tempo. Mas eu tenho que falar, poxa, né? Agradecer pela oportunidade de olhar para isso e de aprender, né? Até também, né? A gente pode pensar, né, nas parábolas, nos ensinos de Jesus, que ele sempre fala muito disso, né?
daquele que melhora, daquele que, né, quando fala lá para a mulher adúltera lá, né, então se ninguém te condenou, eu também te condeno, vai, não peques mais, né, levanta e caminha e segue, porque o que foi, você errou, você fez coisas aí que não são bacanas, das quais você não consegue ficar feliz consigo por ter feito aquilo. Legal, eu também, né, tenho coisas, todo mundo tem. No entanto, não adianta eu ficar olhando para isso e ficar, mas olha só o que eu fiz, como eu sou cruel, como eu sou mal, Isso não adianta, isso não é produtivo, isso não traz felicidade, não traz mudança, não traz melhora, muito pelo contrário, né? Então, é importante que a gente comece a olhar para os nossos vícios com carinho. Porque se a gente parar para observar também com carinho e com mais atenção as virtudes que a gente já conseguiu desenvolver, a gente vai perceber que elas também são fruto de trabalho, que nem sempre a gente enxergou as coisas dessa forma, que nem sempre nós agimos dessa forma, então a gente precisa reconhecer o nosso trabalho de mudança, de transformação de nós mesmos, e precisamos também pensar e permitir que os outros tenham também essas mesmas oportunidades de mudança e de transformação. Então, o primeiro passo, né, é amar a nós mesmos, para podermos amar ao outro como a nós, de forma libertadora, de forma tranquila, sem esse peso de ter que dar conta do afeto do outro, porque quantas vezes a gente quer falar, não, eu amo a pessoa, mas a pessoa tem que dar conta do meu afeto, das minhas necessidades, daquilo que eu acho que é o amor, enquanto que eu não estou preocupada de fato se a pessoa vai estar feliz. Então, vale a pena, muito a pena a gente pensar, né? Que tipo de amor que eu quero construir para mim e para os outros. E se a gente pensar no amor cristão, né? Que é o que Jesus nos ensina, não é um amor que condena, né? Como eu acabei de falar, em todos os momentos a gente vai vendo que Jesus vai trazendo sempre a ideia do amor que liberta. Tem a parábola do filho pródigo, o pai que deixa o filho ir. Mas ele tá errado, mas ele vai errar, vai se dar mal. Ok. Mas faz parte do processo de crescimento dele, não faz? Depois ele vive e ele percebe que ele escolheu mal. E aí ele volta. E o pai tá lá e espera e o abraça quando ele volta. Por quê? Porque ele percebe que aquele processo foi necessário para que ele aprendesse. Né? Enquanto que o outro filho que ficou lá, não saiu, não viveu, é o que não aprendeu. É o que continuou ali limitado, preso a convicções que não fazem sentido. Então nós temos que nos permitir viver, né? Nós temos que permitir que o outro, que é aquele que a gente ama, viva e acerte, mas que viva. Assim como nós temos que nos darmos também, né? Essa oportunidade de viver, de acertar, de errar. E que quando a gente errar, que a gente trabalhe esse acolhimento. Por quê? Esse erro, essa dificuldade, essa limitação vai significar o que pra gente? Um aprendizado. Não é que a gente só aprende quando a gente
quando a gente erra. Não. Não é que a gente tem que errar um monte para aprender. Não. A gente pode aprender, inclusive, né, com os erros dos outros, né? A gente pode ver que o outro tá seguindo um caminho, que aí a gente vê que a pessoa depois não deu certo aquilo, a gente já sabe, poxa, não vou tentar fazer igual porque é uma coisa que não dá certo, né? Não deu certo para um, não deu certo para outro, não deu certo para outro. Então, né, se eu for querer fazer alguma coisa, tem que fazer um pouquinho diferente, porque daquele jeito já sei que não deu. Eu posso aprender assim? Posso. Mas muitas vezes eu preciso daquela vivência para aprender. E toda vez que eu precisar disso, e que por mais dolorido que seja, eu tenho que falar, poxa, então tá, então que bom, né? E aí entra uma questão que eu tenho também trabalhado muito, que é a questão da gratidão. Porque tem situações que a gente não queria ter vivenciado. Legal. Só que adianta falar, ai meu Deus, eu não queria. Igual criancinha birrenta, né? Meu filho tá numa fase que de vez em quando dá uns, né? Vira a chavinha ali na birra e você fala, ai meu Deus. Mas às vezes a gente que é adulto faz a mesma coisa. Que a gente fica insistindo numa ideia que racionalmente a gente sabe que não vai dar certo, mas a gente quer ficar insistindo para provar que tem razão ou sei lá o quê. E isso não é produtivo. Mas se em determinada situação for necessário daquilo a gente aprender, que a gente agradeça. Não porque sofremos e doeu e tudo mais. Podia ter sido de outra forma? Podia. Podia ter aprendido sem dor? Podia. Mas, ainda que tenha sido com a dor, o que eu vou valorizar mais? A dor ou o aprendizado? É a minha escolha. O que eu vou ficar lá falando, ai, doeu, tá doendo, ou eu vou falar, não, né, eu tenho que prestar atenção nisso, agora eu já sei que fazer isso eu vou me machucar, então eu não vou fazer mais, né? Essa é a ideia, essa segunda ideia é muito mais importante, porque vai permitir que eu avance e que nas próximas vezes em que eu me encontrar em uma situação semelhante, eu vou lembrar, não, opa, né, o próprio cérebro já liga ali a sirenezinha e já fica, opa, isso não, porque isso dói, né? Igual minha mãe conta que quando eu era bebezinha lá, com 1 aninho, aprendendo a andar, eu queria ir lá perto do forno, quando tava ligado. Teve um dia, né, e ela sempre falava, não pode. Tinha 1, 2 anos lá, teve um dia que ela falou que teve que deixar eu pôr a mão, claro que ela verificou, viu que o forno não estava quente, que não ia machucar, mas, né, não ia queimar, fazer bolha, mas estava quente ali para o suficiente para eu perceber que não estava bom. E depois disso, diz ela que nunca mais eu fui querer mexer no forno. Quando ela falava tá quente, eu entendi o significado da palavra quente. E é isso que a gente tem que entender, a gente às vezes tem que vivenciar isso, né? Tem coisas que a gente não sabe o significado, não sabe o quanto dói sem ser a gente percebendo por si só. Então, que a gente possa amar também as nossas experiências, com as nossas dores, com as nossas inquietações, com as nossas dificuldades e limitações e abraçar, né, as nossas sombras, as nossas angústias
e falar, poxa, ó, vem cá, tá tudo bem, né? Essa autora, a Daniela Migliari, que eu falei que tem um livro Abraço à Sombra, ela fala, ela tá assistindo uma palestra dela com o Rossandro Klinger, que ela fala justamente isso, né? Que é o que você faz com a criança quando ela tá no meio da birra, né? Se você faz ali, tem um processo agressivo, aquilo se prolonga. Aí o que você tem que fazer para resolver? Falar, vem cá, abraça, acolhe, fala, não, tudo bem, tá tudo bem. Eu entendo que doeu, eu entendo que você não ficou feliz com isso, eu sei que você não gostou, eu entendo a sua tristeza, eu entendo a sua angústia, mas, né, a gente vai buscar outras formas de resolver. Isso vai ter que passar de alguma forma ou de outra, né? Então, esse é o nosso proceder. E quando eu consigo ter esse olhar comigo, eu consigo ampliar e melhorar muito o meu conceito de amor ao próximo. Porque se eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, e se eu consigo me acolher, então eu consigo acolher o outro. Então, cuidemos de nós para que possamos cuidar do outro com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo respeito, né? É disso que se trata, né? Quando a gente não fica mais ali buscando a perfeição, quando a gente deixa de exigir de nós mesmos a perfeição, a gente consegue também não ficar exigindo isso do outro. E aí surgem as oportunidades de crescimento, né? A gente consegue ficar mais corajoso, agir, né? E fazer aí coisas diferentes, coisas melhores, seguindo os passos do Cristo. Certo, gente? Vou ficando por aqui hoje. Eu sempre falo bastante, tava vendo lá no YouTube do Gepa que eu sou uma das mais tagarelas. Então, né, vamos maneirar. Logo mais aí, acho que no final do mês tem outra palestra live aqui. E aí a gente se vê, a gente fala mais. Continuamos aqui no Gepa precisando das doações de alimentos, né? De tudo aí pra gente poder fazer marmitex. Então a gente precisa dos marmitex descartáveis, né? As cumbuquinhas de isopor. Quem puder nos doar, quem puder doar os alimentos, né? Cestas básicas e tudo mais, a gente também precisa. Tem muita gente ainda precisando, ainda sofrendo, tem, né, pessoas que moram nas ruas, que ainda estão com bastante limitações, então que a gente puder fazer aí para ajudar, que a gente possa contribuir. Tem a conta do Gepa, né? Depois acho que a Fátima coloca no vídeo que vai pro YouTube, ela coloca lá. Então, a gente, quem quiser contribuir, quem não puder trazer, quiser mandar aí o depósito e tudo mais, a gente agradece a colaboração para que a gente possa continuar levando para o outro um pouquinho de coisa melhor. Mas o outro, né, não faz, não busca. Não somos juízes, somos seres humanos, queremos fazer o bem, né? Se fôssemos nós passando aí por situações difíceis, gostaríamos de receber auxílio. Então, que possamos ter uma boa semana. Vamos encerrando, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo mais uma vez a Jesus, por tanta lucidez, por tanto amor, tanto carinho. O Cristo que nos trouxe tantos exemplos, tantas vivências,
que nos mostra o quanto podemos crescer, o quanto podemos ser melhores. E que possamos entender que ainda assim nada temos que exigir do outro. Que a luz, o amor, a bondade, a alegria seja para todos, em todos os cantos, independente de suas escolhas. Que o amor se faça, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Agradeço muito e até a próxima. Um beijo, abraços às sombras, abraços ao vivo, tudo mais. Beijo.